Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Lembrando que a segunda temporada, aliás, a terceira, né, 2023, já a terceira temporada deve estrear início de junho, né, Kilson? Exatamente. Cenários novos, novidades, é que tudo produzido na Estação I, o que é muito legal. Estúdios criativos. Aliás, hoje o podcast, nós estamos recebendo novamente aqui no IELCast, um dos deputados mais atuantes aqui do nosso estado, do Piauí, que é do Piauí para o mundo, o deputado Fábio Novo. Nós vamos discutir várias coisas, entre elas fazer uma avaliação dos 2 primeiros meses do governo Lula, falar de falas importantes e pontuais, de polêmicas envolvendo as tão famosas joias. Você guardava uma joia daquela, Kilson? Não. Não, devolver. Pode ser que tem cadeia lá na frente, é melhor não, né? Então vai ser muito bacana, o deputado já está aqui. Tudo tranquilo, deputado? Tudo tranquilo, prazer estar com vocês. Obrigado pela presença, tá bom? Mas antes, você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Tá bonitão, hein? Noroeste, você encontra Heron nas lojas Noroeste e também, claro, na loja Heron no Teresina Shopping. Lembrando que o IELCast é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. São mais de 25 estados que recebem um sinal todos os sábados às 10h30 da noite. Para mais de 170 países, através das TVs LGs e Samsung. Lembrando que você pode acessar em plataformas de áudio. Estamos no TikTok com mais de 87 milhões de views, no Facebook fortemente, em todas as plataformas. É só digitar lá IELCast. Bom, deputado reeleito pelo PT, é o terceiro ou quarto? Quarto mandato. Responsabilidade grande? Responsabilidade grande, porque você renova esse compromisso com o povo do Piauí, né? Então, estamos começando o mandato e espero fazer bem feito. Deputado, dá para fazer mais do que em 3 mandatos, assim? Muitas vezes o eleitor fica se perguntando, né? Mas já teve 3, dá para fazer mais no quarto? Ou essas demandas, elas são mutantes, assim, elas começam a aparecer com essa evolução do tempo? Eu acho que cada mandato que você se propõe, você precisa dizer o que deseja fazer. E nesse desejar, você precisa depois fazer uma avaliação se o que foi prometido correspondeu à realidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando o governador me chamou para ser secretário de Cultura, eu tinha lá como meta fazer 10 coisas. A gente fez 100. Então, o desejo é que, se você consegue fazer, o que me motivou a pedir mais um mandato ao povo do Piauí é porque eu achava que ainda podia contribuir mais com a nossa população. E esse, verdadeiramente, será o primeiro mandato que, efetivamente, eu fico na Assembleia. Pois é, os outros o senhor acabou... Eu estava sendo emprestado, no bom sentido, para ser secretário de Cultura, ou estava na presidência do meu partido. Então, a gente tinha ali uma outra missão. E nas missões que me foram confiadas, graças a Deus, eu considero que a gente conseguiu se doar bastante, entregar mais do que foi combinado nas nossas plataformas. Bom, nós vamos falar ainda sobre esse mandato atual, é o quarto, né? O início, mas eu não poderia começar esse bate-papo contigo, Fábio, ainda não falando do 8 de janeiro. Né? Nós saímos agora de uma transição, de uma polarização muito forte. Obviamente que ainda o Brasil está dividido, tem evoluído sobre isso. Mas como é que se enxerga essa saída do ex-presidente Bolsonaro e a eleição efetiva do presidente Lula nesse aspecto, nesse primeiro mês de janeiro? Nós estamos voltando à normalidade. O que é isso? A normalidade, o óbvio. Janeiro, a ministra da Saúde não precisou ser pressionada para comprar vacina. Estou falando da vacina bivalente. Ela comprou, cumpriu o papel dela, já mandou para os estados e os estados já começaram a vacinar. Com Bolsonaro, a gente tinha que pressionar para comprar vacina. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós voltamos a dialogar com os governadores. Nós temos 2 meses de governo do presidente Lula. Ele já recebeu por 3 vezes os 27 governadores. Quando foi que o Bolsonaro, em 4 anos, reuniu os governadores? Reuniu apenas governadores uma vez na pandemia e todas as outras vezes era pau nos governadores.
era o governo federal contra os governadores. E os governadores lutando no período da pandemia, por exemplo, para que se fizesse o óbvio, defendesse a ciência e uma vacina. Então, assim, a normalidade está voltando ao país. Então, não é mais notícia que tem que se comprar vacina. E por que dessa loucura você acha do Bolsonaro? Antes da pandemia, inclusive, esse ataque quase que diário a alguns jornalistas e alguns veículos de comunicação, quase que diário, quem não rezava na cartilha dele, o que não era do mesmo partido, o tom era completamente diferente. O que você analisa, por exemplo, hoje, com muita tranquilidade, com muito discernimento? Quem é o ex-presidente Bolsonaro? O Bolsonaro é um espírito de porco que estava dentro de um armário, que abriu o armário, saiu e estava empoderado. E ele disse, pessoal, tá liberado. Vocês podem sair do esgoto, venham para cá. Vocês podem fazer tudo. Vocês podem descumprir a lei. E sabe onde é que a gente vê o ápice disso, do espírito de porco? O 8 de janeiro. O 8 de janeiro, os espíritos de porcos invadiram Brasília e quebraram os 3 poderes. Atos antidemocráticos. Quebraram, eles quebraram. Tu imagina a cena de você ver o Supremo Tribunal Federal todo quebrado. O Palácio do Planalto, que era dele, onde ele ocupava, ele quebrou também. E a Câmara dos Deputados, mas vamos lá, mas e o Congresso Nacional. O slogan dele qual era? Pátria... Qual era? Era Pátria, família, Deus e liberdade. Pátria. O que ele fez com a pátria? O que ele fez com a nossa pátria? Rapaz, é um negócio tão doido, é um negócio tão sem lógica, que o cara que defendia o verde e o amarelo e a bandeira do Brasil estava se rendendo aos Estados Unidos com o Trump. Lembra daquela situação? Não tinha nada. Agora ele deu uma declaração, né, que nos Estados Unidos é como se estivesse em casa. Um grande patriota que foi o primeiro presidente. Ele abandonou o Brasil, ele fugiu do Brasil e defendia a pátria dele e está hoje refugiado nos Estados Unidos. Não tem nada de pátria. Família, pelo amor de Deus. Família conservadora, que é o que ele defende, já vai na quarta mulher? No quarto casamento? Não tem nada de família. O que mais? Era... O que mais? Deus. Deus. O cara invoca Deus e faz esse tanto de maldade. Deus defende que você mate 700 mil pessoas, oriente a não tomar vacina para ter vida? Claro que não. Então, não tem nada disso. Ele usou, inclusive, os evangélicos. Os evangélicos foram usados por Bolsonaro. Né? Eles foram iludidos? Foram, sim. Sem sombra de dúvidas. Não tenho medo de dizer isso. Então, eles foram totalmente usados, manipulados. Havia uma rede de fake news e de mentiras que chegavam... Havia lavagem cerebral dessas pessoas. Foi o que aconteceu. Mas, por exemplo, e é bom a gente pontuar sobre isso, como é que o Bolsonaro chega à presidência? Quais foram os erros do PT para que se chegasse nessa situação? Porque você disse que ele saiu, né, como espírito de porco, né? Então tiraram ele de um lugar e colocaram. Mas se colocaram é porque teve a possibilidade, o antipetismo. Aí é preciso estudar a nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que historicamente é escravocrata, né? É uma sociedade que não aceita, por natureza, que as pessoas mais comuns cheguem ao poder. E observe que quem mais esteve defendendo o Bolsonaro são os mais poderosos, a elite. E essa elite tinha um poder de influência com os mais pobres. Vamos ao exemplo da eleição no segundo turno. Lembre bem, o empresariado financiando com dinheiro a campanha do Bolsonaro. Lembre bem aquele episódio no segundo turno da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, prendendo os eleitores com mais baixa renda que votariam. E que essa conta vai fechar, né? Vai chegar, né? Exatamente. Então, observe como tudo foi orquestrado. Então, foi isso que aconteceu. Então, Lula venceu a eleição porque o cara é muito forte. O cara é muito forte. Você aprovou orçamento secreto. Você derramou
auxílio emergencial, aprovado no período da eleição. Então, quando você vai ver essa conta... O lance do combustível. O lance do combustível. Gente, que coisa maluca aquela história do lance dos combustíveis. Ele conseguiu vender a ideia que a culpa era dos estados. Quem aumenta combustível é Petrobras, é política de preços da Petrobras. Nós votamos para reduzir o ICMS da gasolina no Piauí de 31 para 21 e não baixou o preço de combustível. Quebrou os estados. A conta no Piauí, por exemplo, é de R$1 bilhão a menos de arrecadação, é 250 milhões de reais a menos para a educação, porque tem que botar 25%, que dá 250 milhões quando você perde $1 bi. A saúde que tem que gastar, e agora está se lutando os governadores para poder fazer a recomposição dessa receita. Então, foi muita loucura que aconteceu nesse país. Então, nesse momento, a avaliação que eu faço é a volta da normalidade. E a volta da normalidade, Yeltsin, você pode ver naquela imagem, depois que Brasília foi quebrada, quando tem aquela caminhada que sai o presidente da República junto com o presidente do Congresso e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Aquela imagem, para mim, ela é simbólica, ela traduz, dizendo assim, ó, nós estamos unidos em volta da normalidade nesse país. Aquela imagem, você acredita, pela experiência política que tem, ela vai ficar para a história, vai entrar para livros, uma série de situações? Não tenho dúvida disso. Ela é histórica. Ali é o momento que... é o momento, assim, digamos, mais sensível que a nossa democracia sofreu, onde ela ficou, digamos assim, por um fio, mas os poderes se uniram todos, disseram, não, nós queremos caminhar pela democracia. Ainda pautado na questão do Bolsonaro, o Kilson trabalha com rádio há quanto tempo, Kilson? 25 anos. 25 anos. Tem uma pauta que é muito importante a gente discutir, porque você é jornalista. Sim. De carreira, de profissão, começou no jornalismo raiz. E, por um lado, ele pregava muito a questão da liberdade, né? Liberdade é tudo por conta das redes sociais. E é muito diferente de você, por exemplo, eu ter um portal, um site ou um YouTube e poder fazer o que quiser fazer e não ter uma regulamentação ou não sofrer sobre isso. Isso ele falava como liberdade, que você tinha o poder de questionar sobre tudo. E uma coisa é uma concessão pública, que você tem as penas, você tem as responsabilidades do que você faz. O porquê de tanto ataque nos últimos 4 anos para quem fazia jornalismo cotidiano, de quem ia para a rua, de quem ia cobrir? Apurar, né? Como a gente faz todo dia. O Bolsonaro é uma pessoa que é menos, a gente pode dizer assim, ele não é nem mediano. Por que ele não é mediano? Porque o cara foi 28 anos deputado federal. O que ele deixou? Qual é o conteúdo? Uns 28 anos como deputado federal. Não tem, cara. Não tem. Quem que ele mais atacou? Quem é crítico. A imprensa, por natureza, é crítica. Nós que somos... Eu aprendi na escola de jornalismo que quando você vai apurar uma denúncia, você tem que levar junto as duas versões. Né? Então, ele não tolerava fazer isso, porque ele fazia muita merda. Então, era normal que a imprensa fosse criticá-lo, por natureza. Então, ele não tolerava isso. Outro segmento que foi extremamente atacado, e observe que quem mais fez campanha para Lula foram os artistas. Porque são também um segmento, um extrato da sociedade que influencia muito, e ao influenciar muito, emite opinião, e ele simplesmente tentou varrer do mapa do Brasil a cultura. Então, né? E tu acredita que já era uma estratégia Sim. dele de completamente tirar? O fascismo precisa anular quem pensa. Para poder... E quem pensa? Imprensa pensa. Cultura também pensa muito. Tem um poder muito forte. Então, ele tinha que aniquilar esses dois pilares para ruir a democracia e implantar um Estado autoritário, que era o desejo dele. O desejo dele ficou bem claro, era implantar um Estado autoritário. Parece-me que quem pegava, por exemplo, uma lei Rouanet
ou quem entrava com projetos sobre cultura, ou quem de alguma forma se colocava à disposição para gerar esse tipo de entretenimento e agregar na vida das pessoas, parece que o cara era um assassino, era um bandido, ele era execrado, como tem sido até hoje nas redes sociais. Agora até que deu uma diminuída, porque o poder do ódio deu uma apaziguada. Não é que apaziguou, acho que perdeu um pouco a força, o poder, né? Como é que você, um cara que vive de cultura, mostra a cultura, vive a cultura intensamente, como você viveu aí nos últimos 10 anos, como é que você vê essa execração nos últimos 4 anos? Cara, a Lei Rouanet é um patrimônio do Brasil. Tudo que foi produzido é muito interessante. Cada R$1 que você bota na cultura volta 4. Por que volta 4? Porque ela é uma cadeia. Né? Na verdade, nós botamos pouco dinheiro na cultura. O Brasil bota pouco dinheiro na cultura. Tem uma cultura extremamente diversa que pode fazer dela um grande motor de geração de emprego e renda, e fazendo isso, o país fica muito mais rico. Então, o cara demonizou justamente a lei de incentivo à cultura federal, que é a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet produzia muita coisa interessante, mas ele não demonizou só a Lei Rouanet, não. Ele destruiu a Ancine. Vou te dar aqui um dado. Olha o que aconteceu com o lançamento do Marighella. O cara impediu, isso é censura, o lançamento do filme. Foi preciso fazer uma grande discussão para você lançar um filme no Brasil. Marighella. Tem 1000 filmes no Brasil que rodaram, falta apenas a finalização, e esses filmes não conseguem sair porque a Ancine não paga o pós-produção. Olha onde é que nós chegamos. E é um setor que não precisa do governo, a Ancine vive sem dinheiro, só das taxas que tem. É um setor que tem 2 bilhões na conta todo ano para fazer cinema. Então, o cara conseguiu destruir a Agência Nacional de Cinema, que naquele momento que a gente vinha vivendo, governo Lula, Dilma, vinha numa crescente que o Brasil estava numa produção cinematográfica extraordinária. Pode citar alguns, né, que repercutiram muito no Brasil, no mundo inteiro. Filmes produzidos com a ajuda da Ancine, a gente tem aí o quê? Tropa de Elite 1, 2, tiveram ajuda. Tudo. Cidade de Deus, Cidade de Deus. O próprio Marighella. Fora os documentários, né? Sim. Os docs são extraordinários, que são docs que ninguém tem, principalmente a iniciativa privada não vai fazer, e eles vão contar a história do povo brasileiro lá na ponta, né? E com muitos prêmios internacionais, né? Então o cara conseguiu destruir tudo isso. Nós acabamos de receber aqui a ministra da Cultura. E uma coisa chamou a atenção em 2 momentos. O momento que a ministra está na sede da OAB, o momento que a ministra está no Palácio de Karnak. Foram 2 momentos diferentes. E depois, inclusive, se comentou a forma efusiva com que as pessoas cantavam o hino do Piauí. A forma efusiva como as pessoas cantavam o hino do Piauí também no Palácio de Karnak. E todos chegaram à seguinte conclusão: do quanto as pessoas estavam com saudade. E essa forma de manifestação que aconteceu em 2 lugares diferentes foi para mostrar o poder que a cultura tem de tocar, entusiasmar e mexer na autoestima das pessoas. Você falou da atual ministra, a Margarete, né? Qual é a comparação que você poderia fazer como homem de cultura? Você de cátedra pode falar sobre isso, do ex-ministro da Cultura e da atual. Cara, não tem nem o que comparar. Não tem o que comparar. Esse cara tentou... Primeiro... Vamos dar os nomes, né? Mário. Mário Frias, né? O cara andava com a arma. Ele despachava armado no Ministério da Cultura. Como é que tu vai ser ministro da Cultura de um lugar que só dá notícia boa e tu vai armado? Armado literalmente. Quando ele abria a boca, ele feria as pessoas. E ele estava armado no gabinete dele despachando. Ele poderia, inclusive, ferir também fisicamente. A ministra, a mulher negra, a arma dela é cantar. Você viu hoje, no Dia Internacional da Mulher,
no Palácio do Planalto, quem abriu a solenidade cantando o hino brasileiro foi uma mulher negra, a ministra da Cultura. Olha a diferença. É um tempo de paz, não é um tempo de ódio. Esses 4 anos do governo Bolsonaro, em especial sobre o ex-ministro, qual o tamanho do prejuízo que ele causou à cultura de periferia, à cultura de quem não tem acesso, à cultura de quem precisa do poder público para poder, né, alcançar alguma coisa na vida? Nós temos no Piauí um projeto que chama-se Pontos de Cultura. 80 pontos de cultura, começados ainda no segundo governo Lula. Aliás, no primeiro governo Lula. Eles passaram 4 anos do governo fechando todos os pontos de cultura do país. Todos. Todos os pontos de cultura que eles puderam fechar, fecharam. Aí eu faço aqui uma pergunta para ti. Existe um ponto de cultura lá na comunidade Mimbó, Amarante, um quilombo de 203 anos de idade, aonde o governo transferia um dinheiro para que aquela comunidade que tem as suas tradições, o seu terreiro, o seu vestir, o seu artesanato, pudessem ser valorizadas. O cara quis acabar com isso. Ele quis acabar com... O único estado que ele não conseguiu fechar os pontos de cultura foi o Piauí. Por quê? Porque a gente tinha uma prestação de contas tão rigorosa e tão bem feita que o próprio Tribunal de Contas da União disse que não tem como fechar. Então, aonde você tinha algum lugar que tinha, por exemplo, uma falha formal, eles fechavam. Então, isso quer dizer da excelência que foi feito no trabalho na cultura. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Correto? Correto. Aí, veja só, o cara fez uma guerra para fechar os pontos de cultura. Aí, vou te dar um outro exemplo. Pandemia, o Congresso Nacional vota a Lei Aldir Blanc. Por unanimidade, o cara vai lá e veta a lei. O Congresso vai lá e derruba a lei. E aí, na hora de transferir o dinheiro, o cara coloca a maior banca para transferir o dinheiro. Fica enrolando para transferir o dinheiro. E quando vai transferir o dinheiro, transfere o dinheiro no mês de outubro e diz assim, agora você tem que gastar até dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Para você fazer edital, para você pagar, para fazer toda... É para não pagar. Aí a gente vai lá, questiona, faz uma nova lei, entra com ação na justiça. No apagar das luzes, no dia 31 de dezembro, o cara edita uma medida provisória e diz assim, tá bom, pode pagar quem tiver concluído o edital. Só quem concluiu foi o Piauí. A maioria dos outros estados não tinha concluído o edital. E aí enrola mais um ano, aí o Congresso tem que fazer uma nova lei para que aquele dinheiro que está nos estados não voltem. Então, assim, o cara só fazia bagunça. Para quem está na audiência, explica o que é a lei e o que é que ela proporciona à comunidade. É bom explicar a importância, né? A lei, naquele momento, era uma lei para socorrer os artistas, porque estava tudo fechado. Né? Como é que você quer socorrer e demora ali? Primeiro, a lei é de emergência, aí tu veta a lei. Tu veta, a lei é de emergência, aí tu veta. Aí derruba o veto, aí demora para transferir o dinheiro. E nós estamos na pandemia, e nós estamos na emergência. E tinha grana? E tinha grana. E aí, o que acontece? Na hora de liberar o dinheiro, tu demora. E quando libera, diz, agora tu tem que gastar, e se não for nesses 60 dias para fazer o edital e fazer tudo, tem que devolver. Então, assim, o cara não queria fazer. No Brasil, o valor desse projeto era quanto? 3 bilhões. 3 bilhões. Para todos os estados e municípios. Quanto desse dinheiro retornou por não conseguirem executar o projeto? Mais da metade dos estados não conseguiram. Porque era humanamente impossível você, em 2 meses, poder fazer toda essa parte burocrática. O Piauí conseguiu executar quanto? Conseguiu 100%. Por quê? Porque do dia 15 de dezembro ao dia 30 de dezembro, a gente trabalhava de 9 da manhã às 3 da madrugada. E quantos desses processos deram problemas na justiça? Nenhum. Alguns tiveram questionamento, mas todos apurados e todos arquivados, porque perceberam que foi constatado que tudo foi feito corretamente. Foi isso que aconteceu. Dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Então o tempo é bom, né, Fábio? Sim, o tempo é muito bom. Porque questionamentos que foram feitos depois... São naturais, inclusive. São naturais e devem acontecer quando você está... Agora, qual é a chance que você tem de errar quando você faz um edital às pressas, quando a sua intenção é não deixar perder aquele dinheiro? Você tem chance de errar, não tem? Muitas. Muitas chances de errar.
Mas aí a gente teve falha, a gente tentou corrigir, corrigiu. E o que aconteceu? O dinheiro ficou no Estado. E a gente conseguiu distribuir quase que 2.000 projetos por todo o estado do Piauí. Quanto de grana foi colocado no Estado, cara? Acho que 35 milhões. Você imagina o que é isso na ponta, rodando? Isso só no Estado. Os municípios também que receberam conseguiram aplicar. Pois é, você imagina o que é isso na ponta, no meio de uma pandemia. Exatamente. O que é que ajuda comercialmente, Kilson? É. Sim. E aí, o que aconteceu? Logo depois disso, aprova-se mais 2 leis. A Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II. O cara veta de novo. O Congresso derruba o veto. A ministra manda pagar o dinheiro. Já no apagar das luzes do governo, ele não paga. Aí é preciso você fazer uma PEC de transição para botar o dinheiro dentro para poder pagar esse ano. Por que ele não pagou do Paulo Gustavo? Porque não quis. Porque é ruim. Tu acha que ele birrou, por exemplo, por ser o Paulo Gustavo? Me diga qual foi a vez que o Bolsonaro anunciou uma coisa boa. Eu só vi esse homem durante 4 anos brigando. Ele fez uma perseguição implacável com a cultura. Foi implacável. Nós sobrevivemos porque nós somos fortes. Porque nós somos resistentes. Porque, por exemplo, eu fui secretário no tempo das vacas magras. Então, eu me programei para ser secretário vivendo apenas dos recursos do estado do Piauí. Mas vamos lá, aí você fala sobre cultura, sobre arte, sobre... Mas ele teve uma gama de artistas, cantores, que idolatravam, que brigavam. Porque eles tinham esquema para receber dinheiro. Como assim? Observa como era feito nos bancos, os empréstimos que eles tomavam. Não são pessoas do bem. A gente vai falar de sertanejo aqui. Não são pessoas do bem, cara. Olha como foi que eles receberam o dinheiro do governo Bolsonaro. Como? Como eram os empréstimos nos bancos para eles? Dentro das empresas. Então, aquela galera que estava lá no backstage aqui dele, quando declarou e tal, a maioria daquela galera toda... Eles sim foram beneficiados, não foi a história da Lei Rouanet. Pois é, de outra forma. Pois é, porque a Lei Rouanet, na verdade, não é dinheiro do governo. Não é. Mas alguns grandes artistas, como Gustavo Lima... Eu estou falando dos gigantes, né? Gustavo Lima, Bruno Barrone, apresentadores também, alguns deles, né? Sim. E não era de graça, então, aquele apoio? Vai atrás. Vai atrás de cada um que tu vai ver. Faz uma pesquisa. Tu vai ver como foi. Então, se eles não recebiam diretamente... Tinha toda a situação que eles recebiam indiretamente. E aí vem pousar de moralista e criticar a Lei Rouanet. Eu vi que teu olho deu uma brilhada de raiva, é isso? Porque é hipocrisia dessa forma? É ruindade, não é hipocrisia, não. O cara é ruim mesmo. O cara é ruim mesmo. Quando o cara quer fechar um ponto de cultura de 1 quilombo, é porque ele não presta. Porque ele não tem um mínimo de sensibilidade no coração dele. E falando em cultura e periferia, o Kilson conhece bem. Também faltou, Kilson? Olha, a gente sentiu realmente na pele, mas um dos pontos que eu quero aqui, ao despontuar, é que o deputado Fábio Novo, ele percorreu muito a periferia de Teresina e nós constatamos em loco essa situação. O que nós acompanhamos, de fato, foi a grande região da Santa Maria da Codipe, com mais de 170 mil habitantes, que hoje nós temos lá, graças ao estado do Piauí, o governo do PT, na gestão da cultura do deputado Fábio Novo, onde nós temos um teatro onde essas pessoas podem realmente aproveitar aquele espaço e tem realmente grandes artistas se posicionado naquela grande região. Como foi, de fato, levar aquela grandiosidade para aquela região? Cara, eu sempre defendi, a gente sempre fala de política de segurança e apenas acha que vai fazer segurança com repressão. Repressão já é quando você quer curar um câncer que está em metástase. Né? Como foi que Medellín fez para sair de uma condição de cidade mais insegura do mundo para se tornar um dos melhores lugares para se viver? Chegando em cada comunidade, discutindo com ela o que é que ela queria. Uma comunidade que não tem uma boa quadra de esporte, com acompanhamento, que não tem um espaço para ter uma pista de skate para os nossos meninos e meninas, vai fazer o quê? Não tem uma escola que consiga te atender,
com educação de tempo integral, vai fazer o quê? Vai para a ociosidade, vai para o mundo das drogas. Então, a gente precisa investir muito mais em educação, a gente precisa investir muito mais em recuperar todos os equipamentos sociais que ao longo dos anos foram abandonados, porque a partir do momento que você bota tudo isso para funcionar, o que você vai fazer? Você vai ocupar as pessoas e vai ocupá-las no sentido de que elas possam estar fazendo algo bom. E eu te dou o grande exemplo do CSU do Parque Piauí. Aquilo ali era um lixo, estava abandonado. Hoje é um exemplo, é a nossa primeira escola de artes e empreendedorismo. Você chega num espaço que tem piscina semiolímpica, que tem um teatro, que tem uma escola de circo, que tem salas que oferecem cursos de profissionalização que as pessoas saem de lá, inclusive, já empregadas. São 1.600 alunos dia só nos cursos de profissionalização. Aí, quando você soma com a piscina, com a quadra de esporte, com os grupos culturais que têm um espaço, com o judô, com o karatê, com a capoeira, eu estou falando de um espaço que recebe por dia 3.000 pessoas. É muita coisa. 3.000 pessoas. Quanto você gastou para reformar um CSU como esse, que coloca hoje 3.000 pessoas? 2,5 milhões. Olha o retorno que isso dá. Imagina replicar isso, se a gente tiver pelo menos em cada zona de Teresina. Se você leva isso para outras cidades do Piauí, se você vai ampliando cada vez mais, investindo cada vez mais em equipamentos como esse, qual é a resposta que tu vai dar para a sociedade? Já, da piscina do CSU do Parque Piauí, vai estar se descobrindo um diamante, um menino ou uma menina que é craque para natação. Já tu vai descobrir... Lapidando. Aí, olha o exemplo de Campo Maior. A Luana de Campo Maior. A gente pegou uma cadeia em Campo Maior que prendia gente, reformamos, ressignificamos. Hoje é uma escola de música que, depois da nossa escola de música Apostolano Queiroz em Teresina, é a mais importante do Piauí. Um projeto que só funciona há 3 anos, é o Lar da Juventude, em Campo Maior, na antiga cadeia. Ele hoje tem uma banda de música, um coral que canta em latim. Eles estão terminando de formar a primeira orquestra sinfônica do interior do Piauí. Aí descobriram uma menina de 12 anos lá, que é uma soprano. Acabou de ser selecionada para o The Voice. Agora? Agora. Gravou esses dias, essa menina. Isso é exclusivo, hein? Tu já Exclusivo. Tu já imaginou se a gente replica isso por vários pontos do Piauí, a quantidade de gente boa que tu não vai encontrar, talentos que tu não vai revelar? Cara, é muito mais barato tu investir em esporte, em cultura e educação. Total. Audiovisual também, né? Então, é muito mais barato tu investir nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio. Como deputado agora, né? Principalmente sobre isso. Nós temos uma nova geração de conteúdo digital muito forte, né? E ainda no Brasil eu não vi nada sobre isso. De ter a primeira escola gratuita sobre audiovisual. Porque a maioria da turma aqui, eu vou te explicar o que é que eu penso sobre isso. Por exemplo, nós temos hoje a questão dos influenciadores digitais e cada um tem o seu nicho. Sim. A maioria deles, eles conseguem até alcançar, muitas vezes, um patamar diferente de financeiro, só que eles não tiveram preparação financeira para isso, eles não tiveram preparação psicológica para isso, eles não sabem nada sobre isso. E eu não vejo ninguém no Brasil, em termos estatais, de governo, para dizer assim, ó, estou montando aqui uma escola para te ajudar sobre isso, ou você tem um serviço público sobre isso, porque não tem. Eles não têm ajuda de ninguém. Mas eu deixei esse projeto pronto. Aonde? No Cine Rex. Esse projeto está pronto. Com base, inclusive, na Escola de Cinema Pan-Americana. Que bom. Transformar o cine... Primeiro, você vai voltar a ter o Cine Rex como um cinema de arte. E no lado fazermos... Só para a audiência entender, o Cine Rex foi o primeiro cinema... Acho que foi do Piauí, né? Tá na Praça Pedro II, no Complexo Cultural, só que ele é privado. A ideia é desapropriar o prédio, voltar o cinema a ser um cinema, inclusive de arte. Muito bom. Essa é a ideia. Fazer as cabines, que seria a primeira escola de audiovisual do Piauí.
Esse projeto está pronto, eu deixei pronto. Ele está sendo discutido, inclusive, agora só a questão da titularidade do espaço, que ele é um espaço privado, o governo iria desapropriar e tem os recursos para fazer. Eu acho que no Brasil não tem. Não tem. Eu acho que no Brasil não tem. Mas esse projeto está pronto. Eu lhe digo que eu deixei pronto antes de sair dessa Cara, eu ponte. acho que seria uma grande sacada, porque a meninada da periferia, muitas vezes ela não tem acesso a nenhum tipo, ela não pode pagar um Isso. curso sobre educação financeira digital. Mas a ideia, inclusive, Eldson, é que isso seria o contraturno da escola pública. Muito bom. Então, o Contaria, inclusive? Isso. Muito O aluno que vai estar... Muito bom. O aluno que vai estar na escola, o aluno que vai estar na escola pública, ele iria no contraturno, um dos turnos iria para a escola de audiovisual. Aquele aluno que se identifica, aí você vai fazer um levantamento de quem tem o dom para isso. Tipo, tu vai ter curso de editor? Tudo. Curso O de proje- editor, de o vídeo, projeto é lindo. produtor? Tudo. Porra! Esse projeto está pronto, eu deixei ele pronto. Muito bom. É no modelo do que a gente fez com as escolas de artes. Por exemplo, o aluno da escola pública que quer fazer aulas de violão lá na escola de música, na central de artesanato, ele não paga. Mas ele precisa comprovar todo mês que ele tem nota azul. O aluno da escola pública... Não pode ter nota Não, vermelha e ir pra pode lá. Não. Aí, o aluno da nossa escola de dança, também a mesma coisa. 80% das vagas é só para o aluno da rede pública e não paga nada. Ele tem que dar uma contrapartida. A contrapartida é ter nota azul. A mesma coisa na escola de teatro. Né? Hoje nós temos como referência essas 3 escolas. São escolas que estão no top. Escola de dança Leni Argento tem prêmios internacionais. Ganhou o maior prêmio de balé do mundo no Bolshoi, na Rússia. Só para você ter uma ideia. Tem gente boa na Europa, tem gente boa nos Estados Unidos. Escola de música de Teresina, o diretor é o maestro Aurélio Melo, só para você ter uma ideia. Gigante. Essa escola, ela só é, digamos assim, foi de lá que pariu a orquestra sinfônica, que pariu os melhores violinistas que tem do Piauí, os melhores do Brasil, e que tem os melhores professores, né? Então, é mais ou menos nesse molde. A ideia é ter a escola... Porque aí você É fecharia... uma escola digital. Aí você fecharia aquele complexo que tem no centro de Teresina. Teatro 4 de setembro. Teatro 4 de Setembro, Clube dos Diários, na frente escola de música, escola de dança e ao Pô, o que lado... tá faltando, então? Tá faltando, nós estamos pelejando. É porque no serviço público... Pelejando no Piauí, ia dizer, nós estamos batalhando. Nós estamos pelejando para vencer a burocracia. A burocracia é finalizar... foda, né? Para mim foi um dos grandes sonhos que me frustrou muito não ter iniciado essa obra ainda quando eu era secretário. Calma, Porque aí você fecharia ali... Ó o que a gente pensou. Muito foda. Ó o que a gente pensou. Vou só te dizer o que eu pensei para o centro de Teresina. Igreja de São Benedito restaurada, deu certo. Tá linda. Você viu como é que ela tá à noite? A iluminação, belíssima. Aí você recuperar a menor avenida do mundo, Antonino Freire, fazer uma boa reforma no Palácio de Karnak, Praça Pedro II, Cine Rex fazer a escola de audiovisual, Teatro 4 de Setembro, na frente central de artesanato, escola de música e escola de dança. Um grande complexo cultural. E à noite as feiras. E à noite as feiras. Cara, você sabe que eu tenho um dos passeios mais que eu gosto de fazer? Pode ser idiota isso que eu vou falar, mas eu gosto. Dia de domingo eu gosto de pegar minha esposa e a gente passear no centro de Teresina de carro. Você imagina se você criar o hábito de audiovisual de impacto. Exato. À noite você pegar sua família e dar uma passeada no centro. Imagina Antonino Freire, a menor avenida do mundo, toda Toda revitalizada. LED. Toda revitalizada, inclusive com café para você parar. O palácio ali todo Mas vai ter recuperado. segurança, né? Sim, é com segurança, obviamente. A Praça Pedro II toda restaurada, que Muito tem um bom. projeto que a gente deixou. Então você revitaliza o centro histórico de Teresina. O cara no chat vai dizer assim, por que não fez antes? Burocracia, né? Mas assim, nós levamos 4 anos para, por exemplo, uma das coisas que eu sofri com o governo Bolsonaro também. Nós levamos 4 anos para restaurar a igreja de São Benedito. A gente tinha o dinheiro para fazer, rapaz. a gente tinha o dinheiro para fazer a reforma da igreja de São Benedito e o IFAM ficava amarrando os projetos. O IFAM, eu não queria o dinheiro do IFAM não, porque ele não tem dinheiro. Só queria que, porque como é tombado pelo IFAM, qualquer... Você está dizendo que a igreja, É. um dos principais símbolos de Teresina, ela não foi reformada antes, não por falta de dinheiro, mas de birra. De birra.
porque a gente demorava muito para aprovar os projetos. Porque quando você tem um bem... Que era o governo do PT. Quando você tem um bem que é tombado... Assim, o tombamento, ele existe em 3 níveis. Municipal, que é feito pela Câmara de Vereadores. Estadual, que é feito pelo governo do Estado. E em nível nacional, você tomba um bem quando esse bem ele tem um significado nacional. A Igreja de São Benedito tem um significado nacional, construída pelos escravos, onde Teresina nasceu. Beleza. Só que o IPHAN não tem dinheiro para cuidar dos bens que ele tomba. Ele não tem. Ele não tem dinheiro. E aí o que acontece? O Estado chegou lá e disse, eu topo ajudar... Quanto era? Eu vou chegar lá. Eu topo para ajudar na reforma da Igreja de São Benedito. Os empresários e alguns fiéis ajudaram com a parte. O Estado disse, eu topo entrar com 1,5 milhão, que é o que falta para fazer a restauração da Igreja de São Benedito. Ele embirrou o IPHAN para aprovar o restauro das portas. Como é? Da Igreja de São Benedito. Foram meses, quase ano, para poder liberar o projeto. Que é um puta de um símbolo. Eu vou te dar um outro exemplo que eu vivi, que para mim foi uma das maiores frustrações. Floriano tem hoje a escola, a primeira escola do Brasil para filho de ex-escravos. Floriano, no Piauí, tem um prédio que foi a primeira escola para filho de ex-escravos. Esse prédio passou 20 anos sob o poder do município de Floriano. O prédio acabou. Foi abandonado, portas e janelas caindo, telhado ameaçando de cair. Eu pelejei muito com o Joel para ele transferir o prédio para o Estado, que o Estado se colocava à disposição para reformar. Já antes dele sair para a candidatura do Senado, no fizinho do governo dele, ele transferiu o prédio. Há muita peleja. Com muita peleja, 3 anos pelejando, para ele poder transferir o prédio. Ele não fazia nada e a gente com desejo de fazer e não deixar aquele patrimônio. Olha o significado desse prédio. Ele é o primeiro prédio do Brasil que foi destinado para ser uma escola de filhos de ex-escravos. É tombado pelo IPHAN. Beleza. Aí o prefeito passou o prédio para a gente. Eu fui no governador, em Dero Wellington. Governador, a situação é essa. Ele disse, o que é que nós temos que fazer? Eu digo, vamos decretar estado de emergência, porque aí a gente contrata de forma emergencial, porque senão o prédio vai cair. E assim fizemos. E comunicamos o IPHAN. IPHAN nunca foi lá. Começamos a reforma. Aí uma pessoa, por birra política, denunciou para o IPHAN. Quem? Não sei. Aí foi uma denúncia anônima. Aí o IPHAN foi lá. Embargou a obra. E tinha um laudo dizendo que se não fosse feita uma intervenção urgente, o prédio ia ruir. O IPHAN responde à Secretaria de Cultura dizendo o seguinte, esse laudo que vocês fizeram aí é exagerado. O prédio não vai cair coisa nenhuma. Aí deu 3 chuvas, caiu um pedaço do prédio. E até hoje o IPHAN não liberou para fazer a reforma. Está chovendo. Se cair mais um pedaço, o prédio vai terminar de ruir. Você acha que agora consegue com o presidente Lula? Eu acho que consegue, porque uma das primeiras... Eu não sou mais secretário, mas uma das primeiras visitas que eu fiz em Brasília, até publiquei nas minhas redes, fiz questão de levar comigo o novo secretário, que é o Carlos Anchieta. Fomos ao presidente do IPHAN e colocamos lá. Graças a Deus agora vai mudar a direção do IPHAN. E como vai estar mais alinhado... Mudou, né? Pois é. Como vai estar mais alinhado, eu acredito que agora vai fazer. Mais sensibilidade? Mais sensibilidade. Fábrica de laticínios de Campinas do Piauí é tombada pelo IPHAN. É a mais antiga fábrica de laticínios do Nordeste. Está lá abandonado, é um patrimônio histórico, a gente quis recuperar. O governador Wellington Dias colocou 5 milhões de reais para a gente fazer. O projeto nós mandamos para o IPHAN, está com 3 anos, ele nunca deu a resposta e nós perdemos o dinheiro. O Porto das Barcas, você conseguiu fazer um trabalho extraordinário quanto secretário ainda. Lá o IPHAN conseguiu, nesse aspecto aí eu tenho que reconhecer. Eles liberaram e a gente conseguiu fazer. Mas, por exemplo, as ruínas, tinha um projeto específico para revitalizar aquela área do lado direito? Foi feito. Já está feito? Tá feito. Inclusive é um dos lugares mais visitados do Porto das Barcas. À noite tem uma iluminação especial das ruínas, que é muito bonito. Você sabe que muito poucas vezes chega de comunicação para a gente isso? Sim. Falta muito... Verdade. Não é? Por exemplo, eu sou de Parnaíba, mas... sabe o que é que muitas vezes falta? A gente saber se vender melhor. Eu vou te dar aqui um dado. Museu da Natureza em São Raimundo Nonato, em média, por ano, leva mais ou menos uns 30 mil
pessoas a visitarem o museu. Em um ano de inauguração do Museu do Mar, que está dentro do Porto das Barcas, foram 110 mil visitas. Olha aí. 110 mil visitas. O triplo. O triplo. Museu do Mar. É isso. Espero que a gente consiga continuar evoluindo sobre isso. Bom, vamos falar de polêmica ainda, né? Vamos voltar agora aqui um pouquinho. Hoje, primeiro que é o Dia das Mulheres. A gente está gravando hoje, dia 8 de março, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Qual a importância, primeiro, das mulheres no Piauí. A gente fala de batalha do Genipapo, fala de uma série de situações, de nomes emblemáticos na política, na cultura. Esperança Garcia. Todos esses grandes nomes, né? De fato, emblematicamente, nos últimos 4 anos, né? O que é que faltou, ou o que é que emblematicamente você lembra que deixou de acontecer para a mulher piauiense, a mulher nordestina, ou talvez a mulher brasileira? Cara, eu acho que cada vez mais, se cada um de nós começar a fazer o exercício de valorização da figura feminina, ao final a gente constrói uma sociedade bem mais justa, não é? Eu estou vindo agora, antes de vir para esse podcast, eu estava no museu. E eu fui, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, e a gente foi para o momento de aposição da foto da primeira governadora do Piauí, que foi a Regina Souza. E hoje no Museu do Piauí nós temos o quê? Nós temos uma galeria onde você põe a foto de todos os governadores quando ele termina o seu mandato. Aí eu olhei para aquela galeria lá, só tinha homens. A primeira foto que tem é da Regina, né? Então olha quanto isso emblemático, né? Significativo. É emblemático. Mas é preciso que cada um de nós façamos esse exercício no dia a dia. Por exemplo, eu fui secretário de Cultura. 60% dos cargos de direção da Secult era ocupado por mulheres. Aqueles que eu podia indicar, que eu tenho livre nomeação e escolha, eu procurei indicar mulheres. A maioria das nossas casas de cultura que tem uma coordenação, no meu período, eram mulheres. Quando eu fui presidente do PT, no Estado, nós somos o primeiro diretório de um partido no Brasil que decidiu que as mulheres elas teriam que ser, no mínimo, 50% da direção partidária. Depois o PT Nacional copiou isso. E hoje, na direção partidária do Partido dos Trabalhadores, se você tem um diretório municipal ou estadual, ou tem uma executiva, se tiver 10 membros, no mínimo 5 tem que ser mulheres. Você precisa fazer esse exercício diariamente. Inclusive, no meu gabinete, quando eu faço a contratação dos assessores que eu tenho o direito de contratar, mais da metade são mulheres. Se você chegar no meu gabinete, você vai ver que mais da metade são mulheres. Então, esse exercício ele tem que ser feito diariamente. Se você tem a consciência do papel que a mulher representa na sociedade, deve representar, e eu tenho essa consciência, por quê? Porque elas são maioria, elas são 52% da nossa população e precisam ser valorizadas. Por exemplo, eu fui o único candidato a prefeito em 2020, prefeito de Teresina, que coloquei no meu plano de governo que se eu fosse eleito prefeito de Teresina, metade do meu secretariado seria de mulheres. Isso eu botei, eu escrevi. Teve candidata mulher que não teve coragem de botar isso no plano de governo. Eu botei. Então é preciso fazer esse exercício. Por que nós temos que fazer isso? Hoje nós temos 30 deputados estaduais, que só são 4 mulheres, né, na Assembleia Legislativa. Já chegamos a ter 8. Reduzimos para 4, porque você não tem um planejamento de fazer acontecer e não tem estímulo. Por exemplo, nos partidos, quais partidos estão trazendo as mulheres para que a gente possa cada vez mais ter... Mas vamos lá, agora com essa parada do fundo partidário, tem uma parte que é destinada às mulheres candidatas e não chega muitas vezes. Não, é porque não tem na base a preparação. Não tem na base, no dia a dia, a formação para que a mulher vá para a política. Então, o que tem hoje na maioria dos partidos, inclusive no meu, é que quando chega próximo da eleição, eita, rapaz, nós temos que completar a cota, chama a mulher e bota de candidato. Mas vamos falar, de qualquer jeito. Você sabe que vai dar problema essa sua fala. Não, mas essa é a realidade. Essa é a realidade, cultural. Irmão. É cultural isso. Nós temos que mudar essa cultura.
Nós não temos que chamar a mulherada para ser candidata de última hora. Você tem que participar do negócio. Formar. Total. Formar lideranças. Formar lideranças para que elas possam chegar ali engajadas para esse processo de participação política. Não de colocá-las por um único objetivo, de tê-las ali para Porque precisa cumprir a cota. Isso é um absurdo. Isso acontece em todos os partidos. Tu tem uma briga grande dentro do PT contra isso? Eu sempre briguei para que as mulheres pudessem acontecer. Nesse aspecto em específico. Olha, eu briguei. Mas a Trindade não foi uma grande... Ela era uma base muito forte. Inspiração? Sim, mas aí é que a gente não pode ter só a Trindade. Olha como foi a minha postura quando foi para brigar pela vaga do Tribunal de Contas. Outros deputados, homens do meu partido, queriam ir para o tribunal. E eu disse, não, tem que ser a Flora. E foi a Flora. Hoje nós temos o único Tribunal de Contas do Brasil, o único Tribunal de Contas do Brasil, que a maioria são 7 conselheiros, hoje 4 são mulheres. Tem Flora, Lília Martins, Rejane e Valtânia. Te dói, Fábio, quando tu vê o achincalhamento que fazem quando se coloca uma mulher e diz, não é porque ela é esposa ou é porque ela é indicada. E eles não enxergam como uma mulher empoderada, não como a entende o que eu falo? Não é que ela seja esposa. Você já viu os relatos? Ela é uma mulher, cara. Você já viu... Empoderada. Você já viu os votos da Lília Martins? Você já viu os votos, os relatórios da Lília Martins como conselheira do Tribunal de Contas? Eu sei do tamanho do que ela é de extraordinária intelectualmente. Você já viu os votos da Flora como conselheira do Tribunal de Contas? Eu não vou te dizer não. Vai lá e pergunta para os técnicos que eles vão te dizer qual é a qualidade que essas duas mulheres têm hoje no Tribunal de Contas. É importante você falar sobre isso. Segue a risca. Não é, eu acho que é muito além do que a risca. A risca é mediano. É. Dos assessores que elas se cercaram, inclusive, para montar seus gabinetes para emissão dos relatórios. Eu vou mais uma vez fazer. Te dói ver esse achincalhamento? Sim. Claro que dói bastante. Porque né? é muito vazio, é muito raso os comentários sobre isso, né? É verdade. Não é? Eu fico, às vezes, perplexo que a internet, uma tela preta, ela te possibilita de achincalhar pessoas extremamente cultas, né? De que conseguem fazer um balizamento, por exemplo. Você falou sobre a Lília Martins. Ela é de uma cultura, de um posicionamento muito forte. Aí as pessoas a julgam porque ela é esposa de um ex-governador e de uma situação política que ela chegou a determinado... E para aí. Deixa eu te contar uma história que eu vivi com a Lília Martins, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o Tribunal de Contas começou a fazer. Um dia eu estava em casa, eu ainda era secretário de Cultura, e eu recebo um ofício da presidente do Tribunal de Contas me chamando para uma reunião. Quando você é gestor e recebe um ofício do presidente do Tribunal de Contas... A primeira coisa que você pensa, eita porra, o que que eu fiz de errado? O que é que deu merda aqui, que né? foi? Aí eu fui para a reunião. Quando eu cheguei lá, a presidente do Tribunal de Contas tinha chamado o secretário de Cultura, que não tinha nada a ver com a história, tinha chamado o secretário de Governo, secretário de Planejamento e técnicos do Tribunal de Contas. E eles começaram no Tribunal de Contas agora chamar os órgãos para trabalhar formas pedagógicas de como você pode melhorar o serviço público. O Tribunal de Contas, na verdade, não veio apontar falhas, veio sugerir que os órgãos de governo pudessem fazer uma intervenção no arquivo público do Piauí para digitalizar seus documentos. Muito bom. Olha que coisa bacana. Isso ela começou na gestão dela. Está mudando, inclusive... Outra postura, né? Está mudando a postura do Tribunal de Contas, que o tribunal não é só para apontar. Sugerir. Mas ele também deve sugerir de forma pedagógica como o gestor pode melhorar a sua execução orçamentária. Cara, isso é uma revolução. Aí você não vai falar para mim que não tem um dedo feminino nisso. Aí veja só, cara, a presidenta do Tribunal de Contas teve uma sacada, por quê? O Tribunal de Contas do Piauí é o mais antigo do Brasil. Aí eles foram lá para fazer um levantamento no arquivo público dos documentos que tinha sobre o tribunal. Quem estava coordenando isso era o conselheiro substituto Jailson Campelo, que encampou essa ideia também. Daí, eles acharam assim, vamos chamar todo mundo aqui, porque o arquivo público ele é um patrimônio do povo piauiense. Vamos sugerir aqui a digitalização. Disso nasceu um projeto que está digitalizando os documentos do arquivo público.
Que até então estavam parados. Essa é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. O tribunal deixou apenas de apontar falhas e passou a sugerir um tipo de política que pode ser executada pelo gestor. Na verdade, é somar. Somar. Acho que é isso que é legal. Quem ganha com isso? A sociedade. Bom, e ainda no Dia Internacional da Mulher, está repercutindo entre um dos assuntos mais comentados no Twitter, um deputado bolsonarista que fez uma declaração hoje no púlpito da Câmara Federal. E eu queria, deputado, que o senhor acompanhasse com a gente e depois que você fizesse os seus comentários sobre isso. Dá para a gente soltar agora? Por gentileza, produção, dá? Então, o deputado Nicolas falou sobre o Dia Internacional da Mulher na Câmara Federal. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade. E aí, deputado? Esse animal é deputado. Esse animal é um deputado. Federal. Aliás, Federal. Um dos mais votados do Brasil. O senhor o chamou de animal. É um animal. Por quê? Irracional. Totalmente irracional. O bolsonarismo é isso, querido. É isso aí. É isso que saiu do esgoto, do armário que eu falei aqui no início desse podcast. Espreme, saiu espreme. Saiu o que de conteúdo desse animal? Nada. Esse cara tem que ser caçado. Tem que perder o mandato. É muito raso todos os argumentos que ele utiliza. Por exemplo, um púlpito de uma Câmara Federal. Ele é para quê? O púlpito, primeiro, quando você vai tomar posse como deputado, você estende sua mão direita e jura defender a Constituição. A Constituição diz o quê? Que todos somos iguais perante a lei. Ali ele está destilando preconceito, discriminação, uma falta de respeito. Isso é no momento que está se comemorando o Dia Internacional da Mulher. O cara sobe no púlpito. É isso? Numa solenidade, para dizer tanta barbaridade. Ele fala sobre conservadorismo, né? É um absurdo entrar no banheiro e encontrar... Essa história do banheiro unissex é outra grande fake news que só as pessoas muito burras podem acreditar. Pois nos esclareça sobre isso. Me diga onde é que nós temos um banheiro unissex que não é na nossa casa. Quem usa o banheiro da nossa casa? O banheiro da nossa casa está escrito que só pode entrar a mulher e o homem ou entra todo mundo? Na tua casa, como é? Entra todo mundo. E aí? Mas num estabelecimento público? Sim. Vamos lá. O banheiro é para mim ser usado. O banheiro é para ser usado, não é isso? Se um homem entra para usar o banheiro e depois ele sai e entra depois uma mulher, o que tem de errado nisso? Não pode entrar os dois juntos. Sim, normal. Correto? Sim, correto. E aí? Então, olha... Então eles pegam essa situação de dizer que é unissex. Eu entendi o que o senhor falou. Você está falando que quando se coloca unissex, que tanto homem quanto mulher podem entrar, mas é unitário. Sim, unitário, é isso que eu estou querendo te dizer. Mas eles espalharam. Eles pegam isso. Gente, nós estamos Entendeu agora? Nós estamos discutindo o uso de um banheiro. Nós vamos discutir o uso de um banheiro. Você acha que um cara desse, que é deputado federal, nas próximas eleições, ele tem a mesma força que ele teve nessa pelo número de votos, deputado? Olha, é preciso que o Brasil volte à normalidade. A partir do momento que esse país voltar à normalidade, que esses ratos voltem para o esgoto, né?
aí a gente vai começar a construir um momento de que o óbvio, o normal, o que está escrito na Constituição, deva ser respeitado. Você sabe por que eu lhe perguntei isso? Porque ele foi muito conhecido por desafiar todo mundo para o debate. Vamos debater ideias. Ele ganhou muita força na internet sobre isso. O senhor teria, por exemplo, problema em discutir com ele ou debater com ele? Não, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Nós vamos discutir o que com esse cara? Qual o conteúdo? Eu não vou gastar meu tempo discutindo com um cara que não tem conteúdo. Não, esse cara não tem o mínimo conteúdo. Né? Então, eu não vou perder meu tempo discutindo com sobre esse cara. ele, né? Bom, vamos falar da polêmica da semana. Kilson, Vamos lá. esse seu colar aí. Tô brincando, Rapaz, você não tá com não colar, tô com Leio. colar, né? Fábio, eu sei que você é um cara muito que gosta de estudar, que gosta de conhecer sobre tudo, absolutamente sobre tudo governamental, seja estadual ou federal. E a gente vive um episódio agora que ganha todas as manchetes do Brasil sobre essas joias. Coloca na tela, por gentileza. Um dos assuntos mais comentados. Eu acho que nos últimos 15... Eu não lembro de tanta gente falando sobre o mesmo assunto. Essas joias... que eu queria fazer uma aspas aqui, né? Eu queria valorizar muito o concurso público, sabe? Se você não tivesse um delegado federal ali naquele momento, concursado, de carreira, com proteção de que se ele tomasse todas as atitudes, até para ele ser demitido, ele precisaria de um processo para que isso acontecesse. Então, como é importante a meritocracia para você entrar no serviço público, né? Então, queria fazer essa grande defesa de como é importante sobre isso. E que coisa, né? Porque Cargas d'Água caiu na mão de um cara que participou de um reality da Discovery, que ele ficou extremamente conhecido. O salário dele é de aproximadamente R$37 mil. As joias, pelo menos essas, que foram confiscadas, valem em média, pelos últimos estudos, R$16 milhões. E tem toda uma nuvem, uma penumbra sobre essa história. Eu pergunto, não ao deputado Fábio Novo, mas ao estudioso Fábio, que lê muito sobre isso. Você já tinha visto algo parecido na literatura de chefes de Estado sobre isso? Rapaz, quando tu vê a primeira dama do Brasil matar as carpas dos espelhos do Alvorada e catar as moedinhas que o povo jogava lá, tu pode esperar o quê? Disso aí pra pior. Ela matou as carpas. Foi ela mesmo? As carpas. Ela mandou esvaziar. Mandou e tirou as moedinhas que o povo joga lá e carregou as moedinhas. Tu pode esperar o quê? Michele Bolsonaro. Esse era o nível. Esse era o nível. Os cheques também não foram depositados na conta dela? Ela não ficou conhecida como a Micheque? Como? Micheque. Então o que você pode esperar? Eu não sabia dessa não, pra mim é nova essa aí. Ué, não era Micheque? Ela não ficou conhecida como a Micheque? O cara não depositava? Só dava cadeia se fosse com alguém do PT. Já estava preso. Sério? Se fosse do PT, estava preso. Se fosse do PT, estava preso. Potencializa? Sim. Agora, como não é... Mas vamos lá, vamos tratar... Vamos passar pano. Vamos tratar Espero que não passe pano. Dessa questão em especial das joias, né? Se fala, inclusive, né, que tem um segundo pacote, inclusive foi declarado um acervo pessoal do presidente, é o que revela, pelo menos... testamento. Algumas fontes e tal. Mas eu volto a perguntar, tu já tinha visto alguma coisa na literatura sobre isso? Não. A presidência da República estava comandada por uma quadrilha que envolve o presidente, os filhos e a mulher. Uma quadrilha. Cara, isso é muito louco, né? É muito louco. Era isso que estava governando o nosso país. Cara, lá fora, a comunidade internacional, olha como foi a posse do Lula. Foram 4 vezes mais chefes de Estado ou representações, delegações que vieram para a posse dele. A sensação é de alívio com o nosso país. A sensação é de alívio. Agora, para consertar vai demorar ainda
um tempo, porque esculhambou tudo. Essa narrativa de que as coisas devam acontecer muito rápido, 2 meses. A gente tem, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, sempre que pode no Twitter, falar 2 meses e nada, 2 meses e pouco. Qual é o tamanho que sai o Ciro ou o tamanho que ele é hoje? O senador Ciro perdeu tudo. Não ganhou nada. Perdeu tudo, né? E lá na frente a história não perdoa quem traiu. O Ciro não foi eleito por esse projeto. Ele foi eleito pelo nosso projeto. E depois foi para o Bolsonaro. Então ele é um traidor? É. Eu gosto do Ciro. Pessoalmente é uma pessoa super amável, mas é. Então ele não foi eleito por esse projeto. Hoje, Eldson, na política nós temos que ser coerentes. Porque hoje nós vivemos num mundo digital que tu vai lá e pesca. A memória, né? A memória digital. Rápido, é muito rápido para você entrar em contradição. E aí você termina colocando por terra a sua reputação. Ele colocou? Colocou, porque, observa, Ciro foi Lula, foi Dilma, foi Bolsonaro, e amanhã vai ser quem? Você acha que tem espaço? Eu sou Lula. Eu sempre fui. Pois é, tem... Quando o Lula estava preso, lembra a campanha de 2020? Eu fui candidato a prefeito. As pessoas diziam assim para mim: eu acho você o melhor, mas eu não voto em você porque você é do PT e lá só tem ladrão. Eu digo, eu não sou ladrão, eu não roubei, eu não tenho uma condenação. Se fui acusado alguma vez, me defendi e provei. Entendeu? Assim, eu me mantive coerente. Qual é o preço da coerência? E o que é que mais dói? É você participar de uma campanha, as pessoas dizerem assim... Cara, tu ganhou pra caramba? Porra, doeu demais. Como doeu você sair de um debate e dizer, tu ganhou o debate, mas eu não voto em você. Porque tu é do PT. Olha aí a merda que tá a Teresina. Pois é, de 0 a 10 sua avaliação sobre Dr. Pessoa. Poxa, cara, eu sou suspeito para falar, porque eu fui candidato. Mas todas as pesquisas de consumo colocam um prefeito hoje que tem mais de 80% de reprovação. Onde ele errou, Fábio, na tua opinião? O doutor Pessoa não é uma pessoa ruim. Ele tem um coração bom. Mas ele não conseguiu até hoje, eu torço para que ele ainda consiga, pelo menos para fechar o mandato, montar uma equipe boa. Ele não tem uma equipe boa. Ele teve algum agente externo ou interno até que pode ter prejudicado ele de alguma forma? Cara, você precisa dar respostas para a sociedade. Vou só te dar aqui um exemplo. A pessoa toma posse e diz, em 3 meses eu resolvo o problema do transporte. Nós estamos com 2 anos e 3 meses. E hoje, Teresina de novo está com greve de transporte porque não tem salário para pagar motorista e o cobrador, né? Então, assim, eu aprendi com minha mãe que problema a gente não foge dele. A gente entra para dentro e desmancha o problema. Então, faltou ao doutor Pessoa uma equipe que pudesse resolver os problemas da cidade. Faltou pulso. Não é questão de pulso, é uma equipe que entregue. Ele confiou nas pessoas, talvez ele tenha confiado nas pessoas erradas? Eu não posso dizer que são pessoas erradas, eu só acho que a equipe que ele escolheu não conseguiu resolver. Ele escolheu errado. Escolheu errado, ele não conseguiu entregar para a cidade uma equipe que consiga minimamente resolver os problemas da cidade. Você tem problemas hoje na educação, você tem problemas hoje no transporte, você tem problemas gravíssimos na saúde, que piorou bastante. A atenção básica. Eu encontrei com uma senhora, ela me disse que tomava uma medicação básica e ela tinha problemas psicológicos. E essa medicação faltou e essa pessoa surtou, porque não tem mais esse medicamento básico. Aí você já teve o hospital que foi interditado no Buenos Aires, aí você tem a UTI do Monte Castelo, que fechou, aí você tem o HUT que não tem os insumos básicos para fazer as cirurgias, e aí esse negócio vai se avolumando, né? Vai se avolumando. Então, tanto o vice-prefeito, inclusive, já entregou. Você acha que ele, o Robert, vice Robert, ele correu porque viu que
podia dar algum problema maior? Bom, eu não sei bem o que aconteceu, mas veja, ele conseguiu brigar até com o vice-prefeito. E isso é muito ruim numa relação onde você tem um vice-prefeito que saiu da gestão, era inclusive o secretário de Finanças e foi à Câmara de Vereadores denunciar o prefeito. Olha que loucura. É duro, é pesado. Muito duro, né? Falando nisso... Mas eu não acho que eu convivi com a pessoa como deputado. Ele não é uma pessoa ruim. Não é. Ele não é uma pessoa ruim. Ele é um boa praça da porra, né? Ele bate papo. Né? É, uma pessoa agradável. Fábio, para a gente fechar, a gente tem alguns nomes postos do PT muito fortes sobre pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Isso, eu acho que primeiro que é irreversível, acredito eu, de uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, até pelas as últimas atitudes que têm sido tomadas pelo próprio partido, né, de não acompanhar o doutor Pessoa em determinadas situações. A gente tem nomes como o seu, que tem um recall muito forte, inclusive, da última eleição. Tem doutor Vinícius, que é um novo nome do PT. Tem o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Franzé. O teu nome está posto? Olha, se o partido quiser o Fábio Novo para caminhar de novo em Teresina, eu me coloco à disposição. Mas se não quiser, também não tem problema nenhum. O que eu posso te dizer é que em 2020 eu fiz uma campanha muito bonita. Foi a campanha mais bonita que eu fiz da minha vida. O exercício da candidatura em Teresina me fez ser mais paciente. Eu amadureci. Te ensinou? Me ensinou. Foi um puta exercício de paciência. Porque você ser candidato, ficar praticamente sozinho, todo dia ter que reafirmar uma candidatura. Que a galera queria fazer com que desistisse. Que desistisse. E eu consegui chegar até o fim. Eu não era daqui, moro em Teresina, sou teresinense de coração. Transferi saiu muito bem nos debates. E saí do zero para quase 12% de intenções de votos, foram quase 50 mil votos, né? Então eu vou guardar isso na minha memória para sempre. Te credencia? Me credencia. Por que me credencia? Porque naquele momento, em 2020, quando o PT estava odiado, quando o candidato posto era o deputado Franzé e ele desistiu, e isso terminou caindo para mim, quando ninguém queria o PT, eu disse, eu vou. E eu fui de cabeça erguida até o fim. Então, acho que credencia. Por que não credencia? Porque eu estava lá no momento que o partido mais precisou e eu não disse não para o partido. Eu disse sim. Não só pelo partido, eu disse também pela cidade. Porque realmente nós fizemos uma campanha bonita, apresentamos uma boa proposta de governo para a cidade. Mas eu nem sei se eu vou estar vivo em 2024. Né? Não, é verdade. verdade. A política também é muito dinâmica e tal. Então, tudo pode mudar. Qual é aquele discurso prático do político? Olhe para o céu. A nuvem está assim. Aí você olha para cá e olha, a nuvem já mudou. Então, assim... Esse discurso não muda, né? Não muda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meu mandato. Eu tenho um compromisso com a população de fazer meu mandato de deputado. Vou continuar trabalhando por Teresina foi a cidade onde eu tive mais votos, foram quase 12 mil votos para deputado. É uma extraordinária votação. Então, tenho um compromisso com a cidade. O que eu puder fazer dentro do meu mandato, através de emendas parlamentares ou de leis que possam beneficiar a Teresina, eu vou fazer e o futuro a Deus pertence. Tá vendo, Kilson? Tá certo. Tá resolvido? Tá resolvido. Então, nós temos aqui provavelmente um futuro pré-candidato ou candidato à Prefeitura de Teresina. Fábio, espero que você tenha gostado. Estreando os novos estúdios aqui, né? Tá bonito, parabéns aqui, viu? Muito legal. Tá um negócio bem legal. Obrigado, de verdade. Espero que a gente bata mais papo. Para as próximas eleições, aliás, para a eleição do ano que vem para a Prefeitura, a gente vai discutir muito sobre isso. Inclusive, nós vamos ter episódios especiais sobre debates, de um debate diferente, né? Através de podcast, o que é muito legal, viu, Kilson? O que é muito legal e especial. E especial. Obrigado, Kilson. Ok, estamos juntos. Tamo junto. Obrigado a você na audiência. Mais uma vez, obrigado, deputado. Valeu, um abraço. Até a próxima CIALcast do Piauí para o Mundo. Lembrando que nós estamos todos os sábados às 10h30 da noite na Rede Meu Norte e também em todas as plataformas digitais. É só dar um Google, IALcast, e a gente tá lá. Forte abraço. Valeu.